Boa noite, pessoal. Nosso grupo é constituído pelo Leonardo, por mim, João Vitor, Thales e o Ricardo. Iremos apresentar dessa forma. Já inserimos aqui no Excel todos os dados do case, tá? E o case é nada mais uma startup de um grupo que foi selecionado para desenvolver um módulo de uma ferramenta funcionalidade do software de gestão integrada para uma indústria da cidade. Em uma breve reunião, foi estabelecida a lista de atividades para o projeto com o seguinte segmento e 3 estimativas de duração para cada atividade. Tudo isso foi elaborado em dias. Tá? Então já colocamos aqui no Excel a tabela que iremos utilizar e as atividades. Atividade A, desenho das tabelas, 3 dias tempo otimista, 5 dias para mais prováveis e 7 dias para pessimista. E processadora 0. E aqui já colocamos também os 6 problemas que iremos tratar e chegar a uma possível solução, melhor, para uma solução. Fiquei responsável para encontrar os tempos de atividades esperada e suas respectivas variâncias. Tá? Logo aqui abaixo vocês podem observar que eu coloquei uma colinha com as equações que utilizamos para encontrar os determinados resultados. E para que a gente possa encontrar o tempo esperado, utilizamos essa fórmula, que é o tempo otimista mais 4 vezes o tempo médio, mais o tempo pessimista. Ok? Então, para a gente jogar no Excel, eu lanço da seguinte forma, que é igual a célula C4 mais 4 vezes a célula D4 mais E4, tudo isso dividido por 6. Então é o tempo otimista mais 4 vezes o tempo mais provável mais o tempo pessimista. Fecho parênteses, dividido por 6. Eu encontro o resultado de 5 dias. O tempo esperado meu será de 5 dias. Para que eu não preciso realizar a fórmula novamente, clico nessa opção aqui e arrasto até a última célula. Aí eu encontro para cada atividade. Então, atividade A eu tenho um tempo esperado de 5 dias, B 3 dias, assim em diante. E para mim achar a variância de cada atividade, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. S ao quadrado é igual a, abre parênteses, o tempo pessimista menos o tempo otimista. Tudo isso dividido por 6, que fecha parênteses elevado ao quadrado. Se vocês observarem aqui, a fórmula já está lançada no Excel. Tá? Então é tempo pessimista menos o tempo otimista dividido por 6 elevado ao quadrado. Eu tenho um resultado de 0,44. Já clico 2 vezes, aparece o resultado para todas as tarefas que eu preciso realizar. Ok? Obrigado. Boa noite. Olá a todos, eu sou o Leonardo. Eu vou começar a resolver o exercício B do trabalho. Para começar esse exercício, sempre analisamos essa tabela e tentamos montar um esquema para facilitar na construção do diagrama de redes. Para montar esse esquema, normalmente usamos as predecessoras e montamos com base nas informações. Por exemplo, a atividade A não tem nenhuma predecessora, nem a atividade C. Então elas vão ser logo no começo, depois como sendo o início. Para montar o diagrama de redes, sempre nos baseamos no esquema. O esquema vai facilitar no posicionamento de cada atividade para distribuir certo, ficando em ordem. Para começar a calcular o início mais cedo, o término mais cedo, sempre deixamos esses espaços em cima, em branco. E preenchendo conforme a tabela que mostra aqui do lado. Sempre começando preenchendo essas do centro, essa atividade do centro. A gente coloca esse tempo que a gente calculou no exercício anterior, que mostra aqui nessa imagem, que mostra a duração. Você sempre começa preenchendo por ela, que foi calculado, e coloca em todas as atividades.
Após calcular a duração, você começa a colocar o zero nas atividades iniciais, que é a atividade A e a atividade C. E começa a calcular com base nelas. Você soma aí o início mais cedo com a duração e descobre o término mais cedo, fazendo isso com todas as outras atividades. Depois de calcular a última atividade, você começa a fazer programação para trás. Você sempre começa colocando na programação para trás o término mais tarde como o maior término mais cedo. Por exemplo, entre a atividade J e a atividade K, o término mais cedo deles maior foi o de 31. Aí você coloca no término mais tarde como 31, que é a data limite para a entrega do projeto. Depois de colocar o término mais tarde, você subtrai a duração e encontra o início mais tarde. Você faz isso nas duas atividades, na J e na K. E sempre depois, para as outras atividades, você coloca o início mais tarde menor. Por exemplo, entre o J e o K, que foi 28J e 26K, você coloca o K, que é o menor. E continua o mesmo processo. Você tira a duração desse 26 e você descobre o início mais tarde, fazendo isso com todas as atividades. Após achar o início mais tarde de todas as atividades, você começa a calcular a folga entre elas. Você sempre faz isso subtraindo a atividade, por exemplo, o término mais tarde do término mais cedo, ou o início mais tarde do início mais cedo. Vai ser a mesma situação. Aí você descobre a folga. Depois de você descobrir a folga, as atividades que tem zero folga são o caminho crítico. E nos próximos exercícios vai ser explicado um pouco melhor o que seriam esses caminhos críticos, entre outras coisas. Tudo bem? Aqui é o Thales. Vou dar continuidade à resolução do nosso exercício, tá bom? Vamos então agora com a letra C. Na letra C, ele pergunta o caminho crítico e o tempo médio de conclusão previsto. No item anterior, nós construímos o diagrama de redes, né? E para a gente resolver essa letra C, primeiro a gente tem que se perguntar o que é o caminho crítico. O caminho crítico são as etapas que não possuem folga, né? São as etapas do projeto que não podem atrasar de maneira alguma. Ou seja, se a gente pegar o diagrama de redes que a gente construiu, a gente vai perceber que as etapas A, B, G, H, I e K, elas não possuem folga, né? E, portanto, constituem o nosso caminho crítico desse projeto, né? Quanto ao tempo médio de conclusão previsto, o tempo médio de conclusão previsto também pode ser entendido como a data de término mais tarde, que seria esse 31 desta última etapa, a etapa K, né? E, então, é, portanto, de 31 dias. 31 dias. Na letra D, ele pergunta a probabilidade de o projeto ser concluído em até 35 dias. Para a gente entender, calcular a probabilidade, a gente tem que relacionar isso com um desvio padrão, né? Só que para a gente calcular o desvio padrão, a gente precisa saber a soma das variâncias do caminho crítico. Se a gente voltar lá na letra A, na letra A a gente calculou as variâncias de cada etapa. Se a gente pegar a variância de A mais a variância da etapa D, mais a da G, mais a da H, mais a da I, mais a da K, se somar, a gente vai obter o valor aproximado de 10,44. Obtendo esse valor, a gente pode calcular, então, o desvio padrão Z, né? O Z é igual a adesão menos μ, dividido pela raiz quadrada da soma das variâncias do caminho crítico. Substituindo os valores, a gente tem o desão seria o 35, que foi dado aqui na fórmula. O 31 é o tempo esperado que a gente calculou, a gente viu no exercício anterior. E divide pela raiz quadrada das variâncias, a gente obtém um Z de aproximadamente 1,24. E se a gente pegar numa tabela que relaciona desvio padrão e probabilidade, a gente obtém que a probabilidade
probabilidade de o projeto ser concluído em até 35 dias é de 0,8925 ou 89,25%. Beleza? Boa noite, pessoal. Eu vou dar prosseguimento agora ao exercício. Vou falar da letra E. Na letra E, nós iremos calcular o número de dias necessário para que a probabilidade de término seja de 99%. Para isso, temos que determinar qual o valor de Z para ter 99% de probabilidade de término. Esse valor, na tabela, é de 2,33. Substituindo esse valor na fórmula do desvio padrão Z, vamos encontrar que o número de dias necessários para 99% de probabilidade de término é de 33,5 dias, né? Ou seja, 34 dias aí para ter 99% de probabilidade de término. A letra E é isso, é só relacionar o desvio padrão com a probabilidade de 99% para achar o número de dias e a variância, né? A soma das variâncias a gente já fez nos exercícios anteriores. Na letra F, nós temos o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt nos dá a ilustração do avanço de cada uma das etapas do projeto. É nesse gráfico que ele vai mostrar quanto cada atividade vai durar e se ela tem folga ou não, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a letra B, a atividade B, que tem 3 dias para execução, mais 2 dias de folga caso haja algum imprevisto na atividade. A A, por exemplo, tem 5 dias para execução e nenhum de folga. Então, esse gráfico vai dar o avanço de cada uma das etapas do projeto. Então, da etapa A, B, C, D e assim por diante. Na etapa A, como disse, temos 5 dias para execução, sem nenhum dia para folga. Na etapa B, temos 3 dias para execução e 2 dias caso haja algum imprevisto. A etapa C já temos 5 dias para execução e mais 5 dias caso haja uma folga, caso haja um imprevisto na execução da atividade. Na letra D, temos 9 dias para execução da tarefa e assim por diante de cada uma das tarefas do projeto. Então esse gráfico vai mostrar o quanto cada uma das etapas está com folga, se ela não pode ter atraso. Então a etapa A, como falamos em exercícios anteriores, ela não pode ter nenhum atraso. A etapa D também não pode, nem a etapa G e nem a etapa H. E nem a etapa I também e a K também não pode. São as etapas que não possuem folga do projeto, né, que o Thales falou no exercício anterior. Então é isso que esse gráfico mostra, né, o avanço dessas etapas nos dias que nós pegamos aqui, nos 31 dias do mês. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado.